Você que acompanha a TV Sudeste, a partir de agora, o assunto é segurança pública. Esse tema que vem demandando a atenção dos brasileiros, dos goianos e também dos catalanos. Então, eu já te aviso que vai valer muito a pena você estar comigo de agora até o final dessa entrevista, que vai ser muito especial, porque está aqui nos estúdios da TV Sudeste, e é com ele que eu converso agora, Dr. Jean Carlos Arruda, ele que é o delegado regional da 9ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Catalão. Dr. Jean, uma alegria recebê-lo, bem-vindo à TV Sudeste. Olha, nós que agradecemos essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, e levar aí algumas informações da segurança pública, né, para os telespectadores da TV Sudeste. A gente agradece e vamos falar de vários assuntos, e eu já quero adiantar a nossa audiência, falando exatamente para você que está nos acompanhando agora, que nós vamos ter a participação especial aqui do nosso repórter Alves Bueno, vamos ter a participação do portal Campo Alegre, através do Tarcísio de Sá Neto, da Cibele Machado do portal Catalão, do jornal O Catalão, José Pedro Júnior Pidim, e também do portal Dito e Feito, do Antônio Paulino. Eles mandaram perguntas e essas perguntas serão direcionadas aqui para o Dr. Jean, que nos honra com sua visita aqui, para a gente falar sobre segurança pública. Bom, Dr. Jean, acho que é importante a gente dividir isso sempre com a nossa audiência, porque as pessoas às vezes têm essa ideia de que o trabalho está sendo feito, mas não tem noção de como ele é realizado. Eu queria um panorama, né, e principalmente dessa área de atuação a qual o senhor é responsável. Fala delegacia, 9ª Delegacia Regional de Catalão, as pessoas imaginam que é só Catalão. E, na verdade, o espectro é muito maior, né? Dá um panorama para a gente desse trabalho, quantas cidades o senhor está responsável e, enfim, passa isso aí para a nossa audiência, para as pessoas terem essa noção. Olha, a segurança pública no estado de Goiás, ela é dividida, né, conforme definição pelo governo estadual e pela Secretaria de Segurança Pública, em regionais, né, que divide as regiões do estado de acordo ali com a necessidade, com a questão da criminalidade, a questão da logística, né, e as características regionais, né, das várias, né, regiões que temos no estado. Hoje o estado de Goiás está dividido em 21 regionais de segurança pública, né, que são as mesmas para as polícias, né, que compõem a estrutura da segurança pública. As regiões são idênticas, né, e aqui na região da Estrada de Ferro, que a gente, né, tradicionalmente é assim denominada, fica sediada a 9ª Delegacia Regional de Polícia Civil, né. Ela abrange, além de Catalão, que é a sua sede, mais 15 municípios, né, dessa região da Estrada de Ferro. Nós somos, então, 16 municípios atualmente que ficam sob, né, a jurisdição da 9ª Regional de Polícia Civil. Então, Catalão, ela é a sede, mas nós temos ainda mais 15 municípios, que é a necessidade que a gente faz essa coordenação dos trabalhos da Polícia Civil em toda essa região. E teve até a incorporação, entrou mais uma cidade aí agora recente? Na realidade, saiu uma. Saiu uma. Eram 17. Era 17. Eram 17 municípios, aí no início do ano, uma decisão de governo, Vianópolis passou a pertencer à regional de Anápolis, né, então a gente passou a contar com 16 municípios. Bom, a informação que a gente teve é que era 17 cidades, passou para 16. Mas o trabalho diminuiu? Que cidade foi mesmo que saiu? Vianópolis, né, ela é muito próxima, né, aliás, geograficamente, ela é vizinha de Anápolis, então, e ela já vinha há algum tempo pertencendo à regional de Catalão, e é uma distância longa até lá, não que isso hoje em dia seja, né, uma dificuldade, dada a facilidade de transporte, comunicação, mas a questão da criminalidade, da característica, né, do tipo de crime naquela cidade, ela é muito voltada à região metropolitana de Anápolis, então, por isso, né, foi uma decisão até, creio que acertada, da Secretaria de Segurança Pública e do governo estadual em transferir aquele município para a regional de Anápolis. Bom, é isso. O Dr. Jean, para começar, eu queria um balanço do trabalho que foi feito ao longo de 2025 em relação às operações, em relação às atividades como um todo, para a gente já dar início aqui às perguntas dos nossos parceiros, dos nossos convidados, que também, né, nos ajudam a fazer esse jornalismo dessa forma séria e responsável que a gente faz aqui. Dá para se fazer um balanço geral de como foi 2025, comparando com os outros anos? Melhorou, piorou? A gente vê muito falar do nível da segurança pública, que é a primeira no Brasil, a do estado de Goiás. Isso realmente se confirma e
graças a esse trabalho? Como foi 2025? Olha, o ano 2025 ele foi um ano produtivo, muito produtivo para a Polícia Civil, principalmente nessa região nossa aqui. Nós tivemos, ainda no ano passado, né, no início de 2024, um incremento muito considerável de novos policiais que foram nomeados pelo governo do estado, né, do concurso realizado anteriormente. Então, em 2024, a gente houve um incremento, né, considerável de novos policiais, o que nos elevou a nossa produtividade, né, de trabalho, seja investigativo, seja operacional, e continuamos com esse nível e com algum aumento nesse ano também de 2025. Né? Neste ano agora, né, a Polícia Civil da região realizou centenas de operações, né? Foram mais de 200 operações que a gente denomina, que de alguma maneira realizou buscas e apreensões, prisões temporárias, prisões preventivas. Tivemos várias investigações em andamento, e além das operações que eu disse foram mais de 200 até agora, neste ano 2025, a Polícia Civil também encaminhou mais de 2.000 inquéritos policiais ao Poder Judiciário concluídos e com autoria, ou seja, com os autores, quem cometeu um crime, foram identificados através do inquérito policial e estão respondendo à justiça pelos crimes que praticaram. Né? A par disso, esse é um trabalho que a gente sempre comenta das polícias civis, ele não aparece porque ele é um trabalho, o nosso trabalho por si já é um trabalho, né, digamos, velado, ele é um trabalho investigativo que é realizado muitas vezes, né, com muita cautela, com muito cuidado, porque a legislação ela prevê muita questão do sigilo do inquérito, sigilo da investigação. E nossos policiais, nós estamos acostumados a isso, a trabalhar, digamos ali, né, sem muito alarde, sem ficar demonstrando. Mas hoje em dia, com o nível de informação da população, com todas as redes sociais, a gente tem até divulgado nossos trabalhos, mas a gente foca muito na divulgação do trabalho operacional, né, que é aquele que chama mais atenção, que chama atenção, que o cidadão, né, às vezes se interessa em acompanhar. Né? Então, a gente tem esse trabalho de investigar e formalizar os inquéritos policiais, que é um trabalho que demanda muita atuação dos delegados, dos agentes de polícia, dos escrivães de polícia em cada uma das delegacias. Né? E, a partir disso, a gente realiza também trabalhos operacionais, que é aquilo que a população às vezes até vê, que a gente vai às ruas. Muitas vezes agora a gente usa, né, esse uniforme, ele é um uniforme hoje oficial da Polícia Civil de Goiás, e a gente vai às ruas com viaturas caracterizadas e realiza operações. Né? São operações, às vezes, feitas apenas com policiais civis, e em outras ocasiões a gente faz também operações integradas com as demais forças de segurança, que é uma diretriz do governo do estado e da Secretaria de Segurança Pública. Então, essas operações, nesses 16 municípios que fazem parte atualmente da 9ª Regional de Polícia Civil, a gente já conseguiu aí chegar nesse 2025 até aqui a mais de 200 operações. Então, foram dezenas de buscas e apreensões, dezenas de prisões, né, realizadas nesse período, e de crimes graves, né, seja de tráfico de drogas. Tivemos operações grandes já em Pameri de tráfico de drogas esse ano, tivemos em Pires do Rio também investigações grandes, e tivemos também em Catalão, né, operações solo, né, apenas Polícia Civil, e operações integradas também importantes que tiraram das ruas drogas, armas de fogo e principalmente prenderam quem aí se aventurou a praticar homicídio. Esse é um crime listado como prioridade, né, pela Secretaria de Segurança Pública e pela Polícia Civil. Todo homicídio a gente tem dedicado muita força para investigar os homicídios, e todos os autores de homicídio até aqui, a gente tem tido um sucesso de praticamente 99%. Para você ter uma ideia, nós fechamos 2023 e 2024 em Catalão com 100% dos crimes de homicídio elucidados. Ou seja, teve o homicídio, a Polícia Civil foi lá, investigou e levou para a justiça o autor. Se está preso ou não, aí já é uma questão que envolve o Poder Judiciário, né? E a questão da legislação também. Este ano a gente está também com isso aí de 95% de resolução de homicídios, não só em Catalão, mas em toda a regional. Né? Então, assim, é um trabalho diuturno, feito durante todo o ano, e a gente, até aqui, foi um trabalho considerável, considerando aí a quantidade de pessoas que foram presas, de drogas apreendidas e também, inclusive, de armas de fogo tiradas de circulação. Bom, é isso, um balanço bastante completo. Deixa eu só pegar esse dado final aí, porque as pessoas, às vezes, e muita gente fica com os 5%, né, doutor Jean? Sim, sim. É impressionante isso, né? Mas são 95% de efetividade do trabalho realizado. Esse 5% não quer dizer que ainda não possa chegar
aos 100%. Afinal, nós ainda não terminamos o ano, mas o processo de investigação continua. Sem dúvida, Nave. Estamos falando, né, de crime grave, de homicídio, né, que é um crime, né, gravíssimo. A Polícia Civil de Goiás, ela tem um índice como um todo muito elevado de resolução de homicídios. O que às vezes acontece a nível nacional é que tem muitos estados que não divulgam seus índices. E há estados que realmente ainda não conseguem elevar a resolução desses crimes. Sejam estados, às vezes, que são muito populosos e a estrutura, às vezes, né, não consegue acompanhar. Por exemplo, estados do Sudeste, né, que são estados aí que têm um índice ainda elevado de criminalidade. No entanto, né, na nossa realidade do estado de Goiás, a gente conseguiu com todo o apoio do governo do estado, da Secretaria de Segurança Pública, né, as forças policiais têm atuado fortemente, e isso leva a uma questão que, como se diz, uma premissa leva a outra, ou seja, se atua firmemente no combate a qualquer tipo de criminalidade. Quando acontece a criminalidade mais violenta, as forças estão preparadas e têm condições de chegar e resolver esses crimes. É o que a gente atribui esse trabalho aqui. Primeiro, a gente tem que levar em consideração que na nossa região, principalmente aqui a cidade de Catalão, estamos falando, né, especificamente agora o crime de homicídio. Se for comparar com outras regiões do Brasil, o nosso índice é muito pequeno. Eu sempre ressalto isso. Claro que para quem, o familiar que teve uma vítima, um familiar, um ente perdido, né, numa morte dolosa, isso, né, o índice é 100%. Mas a nossa quantidade de ocorrências de homicídios aqui, ela é razoável, ela é tida como padrões da ONU. A ONU prevê que para cada 100 mil habitantes, o ideal é que tenha 11,8 homicídios por ano, num período de um ano. Nós raramente ultrapassamos esse número aqui na cidade de Catalão. Está nessa média mundial. Está nessa média mundial. E o contrário, que às vezes acontece e que é divulgado, às vezes, até por falta de interesse dos outros governos, das outras forças de segurança dos outros estados, é que Goiás implantou já há alguns anos um sistema de acompanhar esses crimes graves, e nós acompanhamos, fiscalizamos as delegacias que atuam lá operacionalmente, lá na ponta, para investigar mesmo, e cobramos resultado. Então, os crimes mais graves são totalmente investigados, e nesses casos dos homicídios, né, a gente já teve ano que fechou com 100% deles elucidados, e quando falta um pouco, como até ressaltamos agora, e voltando à sua pergunta, não quer dizer que acabou, parou. As verificações continuam, sim. Então, nós temos aí, aqui na região mesmo, um caso apenas que não foi elucidado ainda. Porque eu imaginei, de 95%, né, eu imaginei deve ser um ou dois casos. Justamente, estamos aqui até falando de números, coisa que não é muito, às vezes, interessante falar, mas temos um caso apenas aqui na cidade que não foi resolvido ainda, mas a investigação está em andamento. Tá joia. Bom, deixa eu convidar agora aqui na região, a cidade de Campo Alegre de Goiás, o Tarcísio de Sá Neto, ele tem uma pergunta para o doutor Jean. Tarcísio. Excelentíssimo doutor Jean, delegado regional de Catalão, meu bom dia. Doutor Jean, em um cenário de intensos debates no Congresso Nacional e no Governo Federal, cerca da PEC da Segurança Pública, eu gostaria de saber do senhor, considerando que a proposta visa reestruturar o sistema e otimizar a segurança pública, quais são, na sua avaliação como delegado regional, os pontos mais críticos e as lacunas que a atual minuta da PEC apresenta em relação às necessidades operacionais concretas e à estrutura de investigação da Polícia Civil no estado de Goiás, especificamente em sua regional? Além disso, de que maneira a potencial falta de participação ativa e direta da categoria dos delegados nesse debate pode comprometer a eficácia e a aplicação prática das futuras medidas legislativas no combate à criminalidade e nos desafios regionais que o senhor enfrenta atualmente? Tarcísio, né, a sua pergunta ela é muito pertinente e ela vem no momento, né, que há uma grande discussão a nível nacional e principalmente, né, no Congresso Nacional em Brasília a respeito, né, da segurança pública no Brasil como um todo. Hoje, como bastante divulgado por toda a imprensa, existem dois grandes projetos relacionados à segurança pública em andamento, né, em Brasília. Tem o chamado projeto antifacção,
caminhado pelo governo federal, que também está em debate lá nas casas legislativas, que é um projeto que traz algumas novidades e principalmente pela redação, né, que ainda foi disponível, várias ferramentas, inclusive investigativas, para investigar as organizações criminosas, os grupos faccionados, né, e outras semelhantes. Mas, com relação à segurança pública, especificamente, da estrutura da segurança pública, foi encaminhado pelo governo federal a PEC número 18, 2025, que trata, né, de uma reestruturação do sistema de segurança pública no país. Essa PEC, basicamente, ela tem 3 vertentes principais. A primeira delas é constitucionalizar o sistema de segurança pública, o que é razoável, o que é necessário, né? Que a segurança pública ela não é um tema da Constituição Federal, ela trata apenas das polícias que compõem, né, as forças de segurança federal e estaduais. Então ela faz essa questão de levar o assunto, a questão para a Constituição Federal. Segundo, ela fortalece a atuação dos órgãos federais de segurança pública. Ela reorganiza a Polícia Rodoviária Federal e leva mais atribuições, mais funções para a Polícia Federal. E, por outro lado, numa terceira vertente, ela traz a questão da centralização das diretrizes operacionais, investigativas no governo federal relacionadas à segurança pública. E aí que começam as divergências, né? Essa PEC, na primeira parte de levar à Constituição o assunto, né, creio que isso é tranquilo entre, né, a sociedade, o parlamento e até os operadores da segurança pública. Mas do segundo item em diante já começa a haver divergências. Nessa questão do governo tentar centralizar, né, na Polícia Federal, por exemplo, vários tipos de investigações. Por exemplo, pela redação do governo, crime contra o meio ambiente, apenas a Polícia Federal pode investigar. Será que vai conseguir? Será que tem estrutura para estar presente em todo o país? Começa por aí. E outros crimes também, principalmente crimes, né, de organizações criminosas, não estamos falando ainda de facções criminosas, que aí é outra situação, mas também que vai ser abrangido. Também apenas a Polícia Federal. Ou seja, hoje as polícias estaduais, eles investigam organizações criminosas. A gente vê, nós aqui mesmo, né, dentro da nossa realidade, fazemos operações envolvendo organizações criminosas, inclusive facções criminosas. As delegacias, né, especializadas da Polícia Civil em Goiânia realizam diuturnamente investigações, prisões de organizações criminosas. Com essa redação vai gerar, como é que vai ser? As polícias civis parece que não vão poder investigar qualquer tipo de organização criminosa ou fica a dúvida. Mais uma vez também surge a pergunta, a Polícia Federal tem estrutura para chegar onde precisa? Fica essa dúvida. E no terceiro item, a crítica vem na questão da centralização das decisões no governo federal e, indiretamente, está retirando dos governos estaduais um certo controle, um certo direcionamento das questões relacionadas à segurança pública. E aí vem a grande questão. A criminalidade de Goiás, será que ela é a mesma do Rio Grande do Sul, que é a mesma do Amazonas, a mesma da Paraíba, é a mesma de Rondônia? E aí que está essa questão, porque o nosso país ele tem uma dimensão continental. Né? E a criminalidade, ela hoje, ela oscila, ela tem muita coisa de confluência, mas ela tem muitas peculiaridades regionais ainda, muita coisa. Mas mesmo independente disso, de falar, não, hoje o crime ele é interestadual, ele usa essa expressão transnacional, né? Claro que existe essa criminalidade, mas não é só ela, existe aquela criminalidade local, regional ainda, e ela vai continuar existindo. O crime é um fator social. Se tem ser humano, se tem relacionamento, tem crime. Desculpa. Bom, isso é fato. Eu acho que explanou bem aqui o Dr. Jean. Para encerrar, há algo mais para concluir sobre essa pergunta do Tarcísio? Para concluir a pergunta, né, que é um assunto muito interessante, a gente começa a falar... E é amplo, né? Haja vista a discussão que está tendo no Congresso. Exatamente, né? Começa a falar porque nessa centralização, o que está acontecendo? Os governos estaduais vão perder o controle do que as polícias vão prevenir e investigar. Basicamente, o governo federal senta lá em Brasília e decide, vocês do Amazonas, vocês de Goiás vão ter que focar nisso.
ou, inclusive, nos transforma as forças de segurança apenas como partes das forças federais de segurança e somente fazer o que elas, em tese, né, usando uma expressão bem simples, o que elas deixarem. Porque eles vão falar, isso tudo é atribuição nossa, vocês vão fazer o que a gente quiser ou deixar. Ou seja, né, isso não é interessante, porque, na verdade, quanto mais órgãos estiverem investigando, quanto mais órgãos estiverem fazendo segurança pública, melhor. Exemplo dos países desenvolvidos. Não existe apenas lá uma ou duas polícias, existem várias polícias. Né? E isso é normal, natural, num sistema, né, que o cidadão, infelizmente, ele precisa de ter órgãos de segurança, a gente precisa ter uma sociedade, né, que haja um mínimo de lei e ordem. Do jeito que está lá, né, realmente tira um pouco digamos, de poder, não no sentido de mando, mas poder no sentido de poder dizer e coordenar o que as forças de segurança locais vão atuar. E isso, né, há uma grande discussão. Da forma que está, uma resposta direta e rápida, assim, o senhor acha que passa da forma que o texto foi mudado, inclusive, essas últimas modificações? Olha, exatamente. Né, segundo as informações, houve mudanças, né, representadas pelo relator, mas não são mudanças significativas, que até então não atendem a essa demanda inteiramente. Claro que existe toda uma atuação dos governos, dos estados que estão lá, né, tentando mudar, de organizações sociais. E até finalizando um outro item da pergunta do Tarcísio, estão sim, Tarcísio, né, os delegados de polícia estão em Brasília, inclusive o nosso sindicato de polícia, através do delegado Dr. Adriano, que é o presidente do Sindepol, ele está diuturnamente em Brasília, acompanhando a tramitação dessa PEC e tentando ali fazer articulações junto aos parlamentares para que manter o sistema mais ampliado possível para que vários órgãos e polícias possam realizar investigações. Bom, é isso. É a TV Sudeste hoje com o Dr. Jean Carlos Arruda, delegado regional da 9ª Delegacia de Polícia de Catalão, mas que abrange aí 16 municípios na região da Estrada de Ferro. Bom, o Dr. Jean colocou algo aqui, eu vou pensar algo dentro do que ele colocou, que é um ponto que eu considero assim, muito importante em termos de discussão, e é informação para a nossa audiência, é informação para quem quer informação de qualidade. Essa diferenciação entre facção e organização. As facções, elas estão dentro das organizações, a gente pode considerar assim, né? E qual que essa pergunta é importantíssima. Nessas 16 cidades, as facções estão em todas elas, doutor? Essas facções que são conhecidas aí a nível nacional? Bom, vamos por partes, né? Olha, realmente, toda facção ela é uma organização criminosa, mas nem toda organização é uma facção. E o conceito de organização criminosa ele já existe no nosso sistema jurídico já há algumas décadas. Né? Quando mais de 3 pessoas se juntam para cometer crimes. Quais que são os crimes? Geralmente as organizações elas andam armadas, então já estão cometendo um crime. Porte, posse legal de arma. Segundo, elas matam alguém, já cometeu um outro crime. Então, mais de 3 pessoas se juntam para cometer crimes. Portar armas e homicídios. Já é uma organização criminosa. Se juntam para porta armas e vende drogas. Então já é uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Agora, facção criminosa, ela não existe ainda um conceito jurídico no nosso sistema. Está sendo implementado agora com aquele projeto de lei que está em tramitação no Congresso, que ele vem conceituar o que é uma facção criminosa. E dentro desse conceito, facção, ele é um pouco mais restrito porque ele envolve a questão da maneira que essa organização, que ela já existe no mundo fático, ela vai atuar a sua atuação. Porque ela não vai apenas cometer homicídios, ela não vai apenas traficar armas ou traficar drogas, ela age de uma maneira mais ampla, que envolve o quê? Que é o domínio territorial. E aí já envolve até um outro conceito, que é o de grupo miliciano, né? Então, facção está relacionada a essa questão de ser uma organização criminosa, mas envolver domínio de território, seja por meio, né, do território em si, seja meios de transporte, dominar certas regiões de uma cidade ou até um estado todo ou uma cidade toda. Então, isso está mais ligado à questão de facção criminosa. E, claro, a atuação da facção tem-se que ela é uma atuação muito mais violenta, que ela impõe a sua atuação pela força mesmo, né? Independente, ela entende que vai dominar um território e
o que acontece é isso, ela usa da força, né, inclusive, se necessário, para impor ali os seus negócios, digamos assim. Porque, basicamente, elas usam o quê? Pelo menos na nossa realidade aqui, é o comércio de drogas. Em outras regiões, digamos, os estados do Nordeste, como a gente vê Rio de Janeiro, já envolve uma gama muito grande de outras questões, desde a venda de internet, de água, gás, de segurança, né, particular, e agora com outros itens também que são levados por essas facções, que são chamadas de milicianos, né? Também é uma facção criminosa. Né? Então, assim, são conceitos novos que estão surgindo agora e que vai ser definido nessa lei, que é o projeto de lei antifacção. E, né, finalizando, na nossa região a gente tem a atuação, sim, de 2 facções criminosas oriundas da região sudeste. Elas não atuam em todas as cidades, apenas nas maiores, mas eles, vez ou outra, tentam entrar numa cidade menor. Né? E essa é uma realidade nacional. Né? Nós, em Goiás, basicamente, tem atuação no interior todo de 2 facções. Na capital e região metropolitana, há informações de 4 ou 5 que atuam ali. Já sabe que no Brasil tem cerca de 70 facções criminosas em atuação. Esse dado é importante, e a importância da presença do Dr. Jean aqui é para dividir essa informação. Eu, por exemplo, não sabia dessa quantidade de facções a nível de Brasil. A gente fica ouvindo uma ou duas, né, principalmente, e isso, a mídia mesmo, como um todo, sempre está falando esses nomes, isso vai ficando, mas é um dado, né, importante. Eu gosto muito de trazer, né, o debate aqui para a nossa região. Eu ainda tenho que colocar algo para finalizar, para a gente avançar em relação aos nossos outros convidados. A polícia sabe dessa atuação dessas pessoas e está investigando o tempo todo e está acompanhando todo. O porquê de não acabar com isso? É uma pergunta que uma pessoa simples faz, né? Qual seria a resposta, doutor? Olha, isso não é uma resposta fácil. Não basta vontade nem querer, né? Isso demandaria todo um sistema estrutural do país, todos os órgãos do país, porque sabe-se que hoje em dia, né, as 2 principais facções que atuam a nível nacional, elas têm um poder econômico muito grande. Mas o poder econômico, o que é esse poder econômico? Ela corrompe o policial na rua? Não é isso. Não é isso que estamos falando. O poder econômico é porque ela tem dinheiro e estrutura para atrair pessoas para o seu grupo. Né? Hoje o cidadão, às vezes, sem nenhuma perspectiva, o jovem, principalmente, sem nenhuma perspectiva de vida, sem uma educação, sem uma escola, né? Sem uma família que dê base para esse jovem, às vezes ele já entra para o uso de drogas. Essa facção, ele vê nessa facção e vê nessas atuações desses grupos criminosos uma saída, uma maneira de ele, às vezes, até ele pensa erroneamente, porque o crime, a vida no crime é curta, é muito curta, então o entra e sai de facção criminosa, de organização é muito grande. As pessoas são atraídas jovens, como a gente vê lá aquelas situações no Rio de Janeiro, nos morros, principalmente, acontece no Brasil todo, atrai-se pessoas jovens para essas facções. Para quê? O que é o principal? O lucro fácil. Se eu for estudar, se eu for trabalhar, eu vou demorar 1 ano, 2 para comprar um celular novo. Se eu for vender ali um produto ilícito, eu vou em 2, 3 meses eu levanto o dinheiro. Mas para me vender hoje eu tenho que estar, né, alinhado com esse pessoal. Isso num pensamento bem simples. Mas é mais ou menos isso. Então essas facções, elas têm esse poder de atrair novas pessoas e o que agora que acontece, que é a questão da atuação em grandes corporações econômicas. Né? Então o dinheiro da lavagem, do tráfico de drogas, ele se tornou de uma maneira tão expressiva para essas facções que elas estão investindo em atividades comerciais até então lícitas, né? Lavando o dinheiro sujo com atividades em tese limpas. Transportes, postos de revenda de combustíveis e parece a atuação em empresas de ônibus, né, no estado de São Paulo, dentre outras coisas. Se ampliou muito, né? Se ampliou muito. Então, assim, a estrutura é muito grande. E o Brasil, ele não dispõe de legislação eficiente ainda, não dispõe, porque o Brasil, muitas vezes, o nosso legislador, ele pensa, vamos criar um crime e estabelecer a pena e está resolvido. Não resolve. Tem que o quê? Valorizar o serviço policial, valorizar as carreiras policiais, tem que prever melhores e dar estrutura para as polícias que investigam. Polícia Federal, polícias civis, né? A gente fala do Brasil, às vezes escuta na imprensa, fala assim, olha, mas o Brasil tem muito funcionário público. Isso
é muito complexo isso. Por exemplo, uma visão, né? visão. A Polícia Federal Americana, por exemplo, são milhões de policiais. A Polícia Federal Brasileira tem 14 mil, 15 mil policiais. O Brasil inteiro. Em torno de 10 mil, mais próximo de 10 mil, para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro? O Brasil inteiro. O Brasil tem uma fronteira seca de 9 mil quilômetros com países que são produtores de drogas. Né? Começa por aí. Então, assim, a estrutura é difícil. A droga chega aqui, a droga passa por aqui. Hoje ela vai para o resto do mundo, passando pelo Brasil, né? A droga que sai do Paraguai, da Colômbia, da Bolívia. E esses grupos estão se fortalecendo muito com esse tráfico internacional, trazendo drogas, né, desses países da América do Sul, deixando um pouco no Brasil e exportando o restante. Então, tem um atrativo para esses jovens sem perspectiva. Então, tem que envolver questões de educação, de cultura, né, familiar, religioso e, claro, dar mais estrutura para as atuações das forças de segurança. Pensa-se, mas você está desse lado, você vai pedir isso mesmo. Mas é isso, a gente conhece a realidade, a gente sabe que a realidade dos órgãos de investigação no Brasil, não só as polícias civis, não, a Polícia Federal também. Muitas vezes a gente vê, né, nós vemos, eu também sou cidadão, também vejo as coisas. A gente vê lá na Polícia Federal um prédio muito bonito, uma viatura bonita, vê em São Paulo lá, nossa, uma viatura, aquela coisa. Mas vai ver a fundo se é tudo daquele jeito. Não é. Né? Não é, isso é apenas alguns pontos que se tem essa estrutura. Essa estrutura não chega a todas as unidades que precisam. Né? Então, assim, nós temos uma estrutura ainda das polícias precária, ela não é à altura do que precisa. Né? Então, assim, combater, acabar é muito complicado porque é um fenômeno que se infiltrou na cultura brasileira. Rapidamente sobre esse ponto que o senhor acaba de colocar, a polícia é uma responsabilidade do governo, né, do governo estadual. E quando o governador Caiado bate no peito e fala, é a minha polícia, ele faz uma referência a todas as polícias, não é isso? É uma responsabilidade do governo do estado. Né? E hoje, no sistema atual, é o que a PEC da segurança parece que quer mudar. Modificar. Né? Hoje, realmente, as polícias, elas são subordinadas ao governador do estado, mas subordinadas administrativamente. Né? No caso da polícia investigativa, a atuação do delegado de polícia ela é prevista em 2 leis federais e todo delegado de polícia, na sua atuação investigativa, de presidente de inquérito policial, ele tem autonomia técnico-jurídica para fazer a investigação. Ninguém interfere. Né? Se o delegado está de acordo com a lei e com a sua convicção, ele faz ali a sua investigação. Então, nesse sentido do governador, é o sentido dele dar um apoio para todas as forças de segurança. Né? Quando ele expressa dessa maneira, nós sentimos o quê? Que ele apoia o trabalho de todas as forças de segurança do Estado. Isso é perceptível no caso, né? Sim. Bom, eu ia já avançar para a questão de crimes cibernéticos, que é uma das pautas importantíssimas que a gente vai estar debatendo aqui com o Dr. Jean, mas o senhor falou em estrutura. O Pidim, o José Pedro Júnior do jornal O Catalão, tem uma pergunta. E ele fala exatamente que sabemos que a Polícia Civil enfrenta falta de recursos, efetivo reduzido e sobrecarga, o que afeta a eficiência e a saúde dos profissionais. Em sua opinião, o que pode ser feito para solucionar essa pendência? Obrigado, Pidim, pela pergunta. Aliás, você não fez uma pergunta, você fez uma afirmação. E nós temos que reconhecer que isso é uma realidade. Né? É uma realidade do Brasil todo. As polícias civis do Brasil todo, elas têm enormes carências estruturais e de recursos humanos. Né? Nós temos um certo avanço na Polícia Civil de Goiás, né, com o apoio atual do governo estadual. No entanto, né, nos falta ainda estrutura para atender a demanda que é necessária. Hoje a Polícia Civil ela é um pronto-socorro que faz tudo. Né? Nós atendemos desde uma simples ocorrência de som alto de um vizinho que reclama do outro até um latrocínio que matou alguém para roubar milhões ou uma facção criminosa lá do Rio de Janeiro que está atuando aqui ou um tráfico de drogas interestadual que está passando aqui por nossa região. Sim, nós somos um pronto-socorro que faz tudo. Então, a nossa estrutura realmente ela ainda é deficitária, apesar dos avanços que houve. Né? Nós temos ainda deficiência tanto de recursos humanos. Né? Hoje o nosso quadro na Polícia Civil não é preenchido nem 50% do que é previsto em lei dos anos 80. Né? Foi previsto naquela época um quadro mínimo para a Polícia Civil
e esse quadro ele nunca foi preenchido na sua totalidade, e isso naquela época. Hoje a realidade seria muito maior, né? E questão estrutural também, nós temos ainda muita carência de estrutura física, né? Basicamente, qualquer cidadão pode perceber quando vai numa delegacia que a gente ainda funciona que é em casas que são adaptadas para a delegacia, né? São muitas vezes imóveis locados. Mas apesar disso, né, eu quero deixar claro para o PIDIM, para a população, que isso não nos rebaixa, não nos menospreza, não nos sentimos por isso diminuídos, porque nós temos, né, todo policial civil passa por um curso de formação muito bem feito, de 6 meses na Academia da Polícia Civil de Goiás, né, situada em Goiânia, é uma das melhores do país, a estrutura dela é gigantesca, e nós trabalhamos com amor à camisa mesmo. Todo mundo que está lá trabalha porque gosta, porque ama essa profissão, e nós nos esforçamos para fazer o melhor. Mas realmente ainda há necessidade de um certo avanço. Em relação aos crimes cometidos, a questão do tráfico de drogas, hoje ele está ali, vamos dizer, no trend topping dos principais, em termos de investigação, do trabalho que vocês fazem. Além da questão, no caso criminal, seriam esses dois crimes contra a vida e também a questão das drogas? Olha, Navo, sem dúvida, né? Os crimes contra a vida são a prioridade número 1 do governo, da Polícia Civil, sem dúvida, né? E o tráfico de drogas está aí. Porque o tráfico de drogas está muito próximo do homicídio. Eles estão muito próximos. Aliás, eles estão interligados um ao outro. O que eu ia falar aqui, indiretamente, né, a questão das drogas, ela acaba também culminando com a... Justamente. Isso é histórico, né? Antigamente, até pouco tempo, tinha-se muita questão de... o usuário ficou devendo para o vendedor de drogas, e o vendedor, para mostrar que ele, né, não aceita isso, ele ia lá e matava o usuário. O que se tem hoje é um pouco até diferente. Isso ainda existe alguns casos disso aí. Mas hoje o que acontece? Hoje briga-se entre traficantes por domínio de território. Então, um traficante ou uma facção quer tomar certa região, certa área de uma cidade ou até uma cidade inteira, essa facção ela chega e elimina os integrantes das outras facções, ou até mesmo aquele traficante que quer ser, digamos, não quer ter vínculo com ninguém. Né? Então, hoje, o que acontece é isso. Mas, então, esses dois crimes, homicídio, tráfico de drogas, estão muito interligados, né? E nós temos também, a par disso, apesar de estar interligados, mas não é tão expressivo como em outros lugares, em outras regiões. Aqui nós tivemos esse ano mesmo, das ocorrências aqui de homicídio, várias delas foram homicídios ocasionais, e foi um fato interessante esse ano. Praticamente metade das ocorrências de homicídio desse ano foram homicídios acontecidos entre pessoas que se conhecem ou se conheciam e familiares. Notadamente, ocorridos durante reuniões familiares ou entre amigos. Tivemos muitas ocorrências esse ano de homicídio derivado disso aí, né? Pessoas conhecidas, pessoas próximas, familiares se reúnem e aí vem a ingestão de álcool, e dali surge uma desinteligência e que se consumou em mortes, a maioria delas com o uso de facas, inclusive. Olha só, são dados importantes, você acompanhando essa entrevista especial, entrevista exclusiva da TV Sudeste com o delegado Dr. Jean. A gente agradece muito a presença dele, dividindo todas essas informações com a gente, com você. Antônio Paulino agora chega do portal Dito e Feito para fazer uma pergunta exatamente sobre essa questão das drogas. Antônio Paulino. Nós sabemos que a maioria dos crimes tem na sua origem, na sua base, o consumo e o tráfico de drogas, que se espalhou por todos os cantos, vilas, comunidades pequenas, grandes cidades e até na zona rural. Se a gente conseguir diminuir, se a gente conseguir controlar melhor essa questão do tráfico das drogas, o senhor imagina, o senhor que lida com isso todos os dias, que é possível fazer diminuir os crimes que se cometem no país, a onda de crimes, todo tipo de crime, controlando as drogas? É possível? É por aí que a gente consegue também diminuir a prática de todos os tipos de crimes que a gente conhece? Antônio Paulino, também agradeço a sua pergunta, a sua colocação. Também não seria nenhuma pergunta, também é uma afirmação e está correto, né? Mas vai de encontro àquilo até que eu já disse aqui há pouco, que é a questão do Brasil de ser, primeiro, um país continental, um país com mais de 200 milhões de habitantes, e somos vizinhos de fronteira seca com
países que são os maiores produtores de maconha e cocaína do mundo, que é Paraguai, Bolívia e Colômbia. Então, nós temos essa fronteira enorme com esses países. Essa fronteira ela não é vigiada. O Brasil não existe uma política específica de guarda e vigilância dessa fronteira. É porque o Brasil não tem um órgão, digamos, uma polícia que seria responsável por vigiar essas fronteiras. Alguns países, vários países têm a que se chama Guarda Nacional. Geralmente essas guardas nacionais elas são polícias que vigiam as fronteiras, vigiam efetivamente. O Brasil não tem esse sistema. O Brasil sempre foi um país muito pacífico, né? Deixa as coisas acontecerem para depois tentar resolver. Correr atrás, né? Então, assim, começa por aí, né? Essa questão, né, do tráfico de drogas. Somos vizinhos de países mega produtores de drogas. A fronteira não tem nenhuma vigilância. Todo mundo sabe, a droga vem dessas fronteiras. Ela vem para o Brasil para consumo interno, isso já funciona há muito tempo. Agora, ela não só vem para consumo interno, como ela vem para ser exportada para outros países. O Brasil se tornou um polo exportador... Corredor mesmo. De maconha e cocaína, corredor mesmo. Sobre interrompendo, mas eu penso que é importante essa colocação. Eu já ouvi isso, acho que eu li em algum local, essa questão, no caso dessas facções, ou até mesmo dessas organizações, que eles não têm muito interesse, por exemplo, em incentivar a questão do crack, por conta de ser uma droga muito letal. Entre crack, cocaína e maconha, existe aí, no caso, essa preferência, vamos dizer, por parte das organizações, pela cocaína e maconha, por conta exatamente da manutenção ali do usuário. Seria algo nesse sentido mesmo? O senhor que lida diretamente com isso, isso é palpável mesmo, em termos de informação? Nave, olha, é o seguinte, tem se percebido ultimamente um declínio muito grande na apreensão de crack. Tem diminuído paulatinamente a apreensão de crack. Tem se apreendido muita maconha e uma certa quantidade de cocaína ultimamente. E o crack tem diminuído sim. Mas por quê? Por que isso? Porque o crack sempre foi uma droga barata, porque ela é uma droga muito adicionada, muito misturada. Então o produto final dela, ele fica barato. E o usuário dela é um usuário que ele está no fundo do poço e ele não tem recursos, né, para adquirir alguma coisa ali melhor. Então o usuário que às vezes ainda tem um certo recurso, ele adquire maconha, e o que tem às vezes um recurso maior, ele adquire cocaína, que são drogas que têm efeitos, né? Cada um tem seu efeito no organismo. E já o crack, além dele ter um efeito muito danoso, e muitas vezes o usuário ele fica numa situação que ele praticamente para de usar, porque ele não consegue comprar, ele não consegue nem às vezes levantar, né? Sair ali para poder procurar essa droga. Realmente tem diminuído muito a apreensão de crack, e isso tem a ver provavelmente com a questão do valor de revenda, né? Porque trazer essa droga do Paraguai, da Bolívia, da Colômbia para cá tem o seu custo, tem o seu preço, e as organizações visam um lucro. Tanto é que elas estão infiltradas no poder econômico das grandes cidades, né, sendo proprietárias de empresas de ônibus, de rede de postos e por aí vai. E só para finalizar também a colocação do Antônio Paulino, então, acabar com o tráfico, a gente teria que acabar com o consumo, né, porque se tem consumidor, tem um vendedor. E acabar o consumo é uma questão que envolve família, envolve religião, envolve o Estado, claro. E é muito complicado. Nossos valores da sociedade hoje estão muito difíceis, muito complicados. Hoje o mundo da realidade virtual, do mundo do para agora, não existe nada de pensar, de raciocinar, de esperar as coisas acontecerem. Hoje o mundo é de agora. O jovem está crescendo nesse mundo na rapidez aí dos stories, dos TikTok, e ele quer viver dessa maneira, ele quer viver, né, muito, muito para agora. Então envolveria o quê? Famílias mais estruturadas, o Estado presente em todas as comunidades, seja com escolas mais atrativas, seja com educação de qualidade, seja com opções culturais e de esporte para esses jovens que estão principalmente na periferia. Não estou dizendo que só o jovem de periferia que usa droga, não quer dizer isso, mas o Estado tem que chegar nesses locais também para ele depois englobar como um todo. O jovem ele precisa sentir atração por essas coisas, pelo esporte, pela cultura. A família tem também que estar presente, a família tem que estar muito presente nesse processo aí. É necessário uma rede de apoio, né? E isso vem da família e, claro, o Estado também pode participar. Agora, de forma inteligente, de forma planejada, de forma estruturada. O que, se tratando de Brasil, convenhamos, é algo complicado. Avancemos. Agora sim eu quero entrar nesse tema
dos crimes cibernéticos. Nós temos a participação do Portal Catalão, que é parceiro também. Estamos fazendo essa entrevista também em parceria com o Portal Catalão. Muito obrigado aí a toda a equipe lá do Portal Catalão. Eu vou chamar a Cibele Machado para fazer a pergunta agora. Cibele. Olá, internautas. Aqui é a Cibele, do site Portal Catalão, parceira da TV Sudeste, né? Como a Polícia Civil tem se preparado e equipado para combater crimes digitais que muitas vezes envolvem criminosos fora do estado ou até mesmo do nosso país? Cibele, realmente você tocou numa questão que hoje está muito em voga para nós, né, das polícias civis, da Polícia Federal, que é a questão dos crimes de golpes virtuais, né? Nós temos, na Polícia Civil de Goiás hoje, existe lá em Goiânia a DEI, que existe, dentro dela existe uma delegacia especializada em investigação e repressão às fraudes, seja fraudes de qualquer maneira, principalmente as eletrônicas. E nós temos também, em Goiânia existe uma delegacia estadual de repressão a crimes cibernéticos, porque hoje a internet ela trouxe não só a questão dos golpes, ela trouxe outras modalidades também criminosas. Por exemplo, pornografia infantil, aliciamento de adolescentes para praticar esses, até hoje em dia, existe até o estupro virtual, né, pela internet, que uma pessoa pela internet induz uma criança, adolescente a praticar atos ali na frente de uma câmera, para isso ser divulgado pela internet. Existe a questão das fake news, né, que são divulgadas pelas redes, né, também. Então, existe a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, que envolve uma gama de delitos, e existe também a Delegacia de Repressão a Estelionato e Fraudes. Essa unidade específica de repressão a fraudes fez um trabalho recentemente muito grande de especialização e estudo dessa modalidade criminosa e o quê? Para que nós tenhamos ferramentas, como chegar até essa questão desses autores de crimes virtuais. Porque, olha só, Nábio, percebeu-se que nos últimos anos mudou-se muito a modalidade de crimes patrimoniais. Antes, a curva do furto e do roubo, principalmente, ela era altíssima. E o estelionato, ele era baixo, né? Com o tempo, e principalmente após a pandemia, que todo mundo foi para trás, foi para casa, e a internet cresceu muito, e as redes sociais já eram um fenômeno, explodiu ainda mais. E os criminosos perceberam isso também. E hoje a curva mudou. Hoje o roubo está lá embaixo e o estelionato virtual praticado pela internet está bem no alto. Realmente, inverteu, então. Inverteu mesmo. Isso é divulgado, inclusive, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No último lá está bem visível esse estudo, bem interessante. São números reais, né, assim, do que aconteceu no país como um todo. Mas por que isso? Primeiro que é o seguinte, o criminoso ele vai praticar um furto, um roubo, primeiro ele tem que estar na rua. Segundo, muitas vezes ele não faz isso sozinho, porque ele precisa de um apoio, alguém que vai vigiar enquanto ele pratica atividade criminosa. Ele vai fazer um roubo, ele precisa ter uma arma, precisa de uma faca, um revólver. Segundo, ele roubou, furtou, ele tem que levar esse objeto para algum lugar. Terceiro, ele tem que vender para alguém, porque ninguém, né, furta, rouba um aparelho de televisão, um computador, um celular para ficar para ele. Ele furta para revender, porque para, né, fomentar ali a sua atividade criminosa, às vezes fomentar o seu vício, né, e por aí vai. Isso envolve riscos. Estar na rua envolve risco. E principalmente também hoje em dia, que é um outro fenômeno hoje em dia, câmeras. Hoje as câmeras são espalhadas por todas as cidades e até a zona rural, que nos ajuda muito essas câmeras. A gente aproveita e agradece, né, a população, os comerciantes que sempre estão cedendo imagens para a Polícia Civil investigar crimes. Nós temos exemplos de Catalão com um sistema muito bom e grande, eficiente de câmeras públicas, né? Que são as câmeras que foram instaladas pelo município de Catalão em toda a cidade. São centenas de câmeras, ajuda muito a Polícia Civil, as polícias a trabalhar e a investigar e resolver os crimes. Então, esse criminoso, inclusive, que fazia isso nas ruas, ele percebeu que na rua é perigo para ele ser descoberto. E nenhum criminoso comete um crime querendo ou achando que vai ser descoberto. Ele faz achando que não vai ser descoberto, né? O que esse criminoso percebeu? Que pela internet, atrás de um computador, na sua casa, lá na sua morada, no seu barraco, lá no morro, ou até mesmo houve um tempo que dentro dos presídios, em que usava-se muito celular nos presídios. E dentro de condomínios também. Dentro de condomínios também, né, Nave? Isso mesmo. É muito mais seguro para ele fazer isso pela internet. Então, infelizmente, com o uso aí de pessoas que conhecem, né, sabem como entrar na internet, sabem como criar programas, situações, esses criminosos passaram a agir, a praticar os chamados estelionatos ou golpes virtuais, que para ele não tem risco nenhum. E aí que vem a questão, né, e até tem a ver muito com a colocação da jornalista. Realmente, eles
praticam os crimes à distância, né? Hoje, num crime desse, por exemplo, mesmo muitas vezes o cidadão nos procura, registrar uma ocorrência, olha, eu caí num golpe, aqui o telefone é esse, é 64. Hoje em dia não existe isso. O cidadão lá no Rio Grande do Sul ele habilita um telefone código 64, um no Amazonas faz o mesmo. Então, o código não quer dizer nada. Se é 64, então ele tem endereço aqui, vai lá. Não é assim, né? Se fosse, seria mais fácil. Então, assim, hoje, os criminosos... E essa modalidade começou dentro de presídio. Isso começou dentro de presídio, essa questão de golpes por telefone, por celular. Os primeiros a fazer isso foram dentro de presídios, que eram... Lá, 20 anos atrás, existia o golpe do falso sequestro, o golpe do falso bombeiro, dentro de presídio. Aquela ligação ruim, cheia de chiado, cheia de barulho, não percebia que o cara dentro do presídio. Várias vezes eu recebi na delegacia gente chegar com o telefone, né, ainda ligado, o celular ligado, olha aqui, sequestrou meu filho, olha aqui, fala com o bandido. Já chegou esse ponto, ligado, eu via né? aquela barulho, o cara estava dentro de uma cela, todo aquele barulho do pessoal lá, de presos, enfim, lá, sotaque nordestino, basicamente era isso. Então acontecia isso, olha, isso é um golpe, é uma tentativa de golpe, não é um sequestro. Já falou com o seu parente? Já desligou e falou com ele? Desliga e fala com o seu parente. Né? E não tinha nada. Então, Nab, essa modalidade veio crescendo. E hoje, com a disseminação das redes sociais, Instagram, Telegram, Facebook, TikTok, WhatsApp, os próprios aplicativos. E aplicativos, claro. Os bandidos, isso passou de bandido, de crime praticado, às vezes, individualmente. Hoje também as organizações criminosas, inclusive essas facções, estão por trás desses golpes virtuais, porque eles aliciam pessoas nas grandes cidades, principalmente, montam centrais de atendimento e começam a direcionar, seja enviar mensagens, enviar e-mails, fazer ligações. Até um tempo atrás, a gente percebia também, quando a vítima nos procurava, a vítima procurava ou com mensagens ou até com telefonemas, a gente percebia-se uma linguagem do bandido, uma linguagem bem ruim, erros de português assim, bem crassos, né? Hoje não, hoje já está muito evoluiu, melhor. Né? A voz deles parece muito com os atendentes mesmo dos bancos. A redação, quando é mensagem, a redação já são muito bem feitas. Então, assim, essa modalidade ela evoluiu muito no Brasil e ela, infelizmente, vem fazendo vítimas, apesar dos nossos alertas, nós sempre estamos orientando a população. Nós temos nas nossas redes sociais da Polícia Civil, da 9ª Regional, orientações lá o tempo todo, como não cair em golpes. O site da Polícia Civil de Goiás tem orientações, tem cartilhas lá para o cidadão não cair nesses golpes. Mas eles hoje são a realidade. E é um desafio para a Polícia Civil. Nós temos fazendo o possível para combater isso. Inclusive, na cidade de Catalão, hoje, nós temos uma unidade especializada para investigar crimes, fraudes pela internet, que é a primeira DP, né, que é coordenada pelo delegado Pedro Democ. Inclusive, isso foi uma mudança nesse ano, eles fizeram um curso, se especializaram. Esse ano já foram feitas 2 operações relacionadas a fraudes, uma em Uberlândia, outra na cidade de São Paulo, recentemente. Né, lá prendemos 3 pessoas lá que eram laranjas, que recebiam esses dinheiros de golpes, e eu passo contas deles. Em Uberlândia também aprendeu lá uma quadrilha que usava maquininhas de cartão de crédito, cartões falsos, e aplicou golpes aqui em Catalão. Estuda a partir daqui. A partir daqui. Estuda a partir especificamente somente da investigação da Polícia Civil de Catalão através da primeira delegacia distrital. E há várias outras investigações em andamento de golpes que foram feitos, né, aqui na cidade, que em breve terão aí as medidas, a gente fala medidas cautelares, né, aí cumpridas. E, se possível, essas pessoas envolvidas presas. Mas todas, relembrando, todas estão longe daqui, são de outros estados. Bom, é isso. A gente avança aqui para mais perguntas. Em relação à questão da pirâmide, ouve-se falar muito, inclusive, na evolução daquela pirâmide antiga, né? Principalmente nos anos 90 e 2000, se ganhou muita publicidade, ganhou muito destaque no Brasil. Hoje se feito de forma virtual. Qual é o enquadramento, o que a legislação brasileira fala em relação à questão de pirâmide, doutor? Olha, essa pirâmide, seja ela feita nesse caso, você disse que era feito ali de porta em porta, né, entre conhecidos, depois ia atraindo outras pessoas, digamos ali, pessoalmente, presencialmente. Hoje ela migrou também para o campo da internet. Digital. E o enquadramento dela não muda, é o estelionato. É crime. É crime, é estelionato. A pirâmide ela é um golpe mais elaborado, porque ele demora a aparecer. Né? Claro que há certos aspectos que já desde o início mas tem que ser alguém que está lá dentro, que tem que procurar, fazer a ocorrência e noticiar. Porque o que acontece? Quem entra numa pirâmide
tá querendo o quê? Está visando o quê? O lucro. Lucro, né? Não só quem criou, mas quem entra também. Né? Quem entra está também querendo um lucro. Então, até que ponto quem entra é vítima? Claro que ao final vai ser vítima, depois vai ser vítima, mas no início não é vítima. Então, para ele está tudo de boa. Né? Então, assim, é uma modalidade criminosa mais complexa, né? Que a investigação é mais demorada, né? Mas que é enquadrado, sim, é crime, enquadrado como estelionato. Há algum tipo de investigação nesse sentido na regional? Nas cidades aqui, Catalão e nessas outras 15 cidades as quais o senhor coordena? Olha, hoje, sem poder adiantar muita coisa, temos investigação em andamento na primeira DP envolvendo possível questão de pirâmide, sim, aqui na região. Bom, sobre esse assunto ainda, eu vou finalizar com a pergunta da Cibele, porque ela fez em 2 momentos e tem uma pertinência em relação a esse assunto. Cibele, por gentileza, pode fazer a pergunta. E, delegado, quais são as principais medidas de prevenção que o cidadão comum deve adotar para evitar cair em golpes digitais, como clonagem de WhatsApp, perfis falsos, finge ou fraudes bancárias? Esses golpes virtuais, eles têm a sua característica basicamente em comum, mas a questão é que hoje, né, com a instituição, com a presença unânime de WhatsApp, TikTok e Instagram, né, potencializou demais a questão dos golpes, principalmente esses golpes virtuais. Então, um golpe que já é antigo pelo WhatsApp, qual que é? O golpe do falso parente, o golpe do falso amigo, que alguém pega uma foto de um familiar com outro número qualquer e faz aquele contato. Mãe, pai, cunhado, ou meu amigo, mudei de número, agora esse é meu número, anota aí. E na sequência, esse parente, esse amigo faz o quê? Pede um dinheiro, pede para pagar um boleto. Será que o cidadão tem que ter alerta? Isso é frequente? Essa pessoa, toda vez que te faz contato, pede dinheiro emprestado? Então, não acredite nesse contato, não acredite nesse contato. Alguém está lá com a foto do seu filho, dizendo, mãe, pai, que sou eu, mudei de número. Não acredite nisso. Faça o quê? Pega aquele número que você já tem ali guardado, salvo no seu celular e liga para esse familiar. Ligue e confirme. Olha, recebi aqui um número tal, você mudou de telefone? Tenho certeza que 100% dizendo, não, pai, não mudei. Não, mãe, não mudei. Mesma coisa acontece com um amigo. A gente vê a ocorrência da pessoa que faz alguma coisa dizendo, olha, um amigo, muitos anos não havia, fez contato comigo aqui um número e pediu um dinheiro emprestado, eu emprestei. Por que com um amigo você não vê há 5, 10 anos, vai fazer contato com você de uma hora para outra e pedir um dinheiro emprestado? Né? E muitas vezes a pessoa, naquela ânsia de ajudar o familiar, o amigo, até faz empréstimo para emprestar o dinheiro. E isso, Nave, é um fenômeno que vem sendo estudado, que é a questão de que as pessoas têm uma tendência muito grande a acreditar aquilo que vem na internet. É um fenômeno que está sendo estudado. E ele precisa ver como que é isso. Principalmente hoje em dia, Instagram. No Instagram não quer dizer que é verdade. Porque é bonitinho, é muito bonito o Instagram. Você vê aquela. É muito bonito aquilo lá, mas não quer dizer que tudo lá é verdade. Aquilo é uma vida paralela. Acontece o quê? A vida paralela, justamente. Mas os golpistas também usam ele para isso. Porque ele é tudo no Instagram é lindo, tudo é perfeito. Mas os golpistas estão lá também. TikTok, mesma coisa. Uma rede social que é muito usada para golpe, Facebook. É muito usada para golpe, Facebook. Cuidado, gente, cuidado com compras feitas pelo Facebook, cuidado com encomendas no Facebook, cuidado. Né? Mesma coisa no Instagram. O perfil que está lá não quer dizer que existe, que a pessoa está ali. Existem muitos perfis falsos no Instagram vendendo qualquer coisa. Então, muito cuidado com isso. E a par disso, tem os golpes muito comuns, que são os golpes pelo WhatsApp mesmo. Além desse golpe do falso parente ou do falso amigo, existe muito comum hoje o golpe do falso advogado, né? Que alguém se passando pelo advogado da pessoa fala, olha, aquele processo nosso deu ganho de causa, mas eu tenho que pagar 10 mil de custo, eu tenho que pagar 20 mil para o juiz liberar. Gente, isso é golpe. Ligue, se você tem um advogado, ligue para esse advogado. Você tem o telefone dele guardado no celular, ligue. Você não tem advogado, não tem processo? É golpe. Não existe nada de graça, é golpe. Você tem um processo. Existe agora também o golpe do falsa verba do INSS. Você tem um dinheiro com o INSS, mas você tem que pagar 5 mil para liberar. E se tem mesmo, não é assim que funciona. Então, muito cuidado. Existe o golpe
O golpe do falso juiz, atualmente tem aí alguém que se passa por juiz, faz contato com algum prestador de serviço, alguém que vende algum objeto e pede para fazer uma entrega, mas aí ele faz um Pix, ele simula um Pix alto e pede para a pessoa devolver a diferença. A pessoa não... Nossa, estou falando com o juiz e eu tenho que devolver. Vai verificar, Pix, o comprovante é falso do Pix. E por aí vai. Relembrando aqui agora, né, as modalidades atuais mais comuns, existe... além desses aí que eu citei, existe o golpe, um golpe comum também, que está tendo agora o golpe do falso aluguel. A pessoa anuncia um aluguel pelo Facebook de um apartamento, alguém se interessa, e a pessoa fala, não, eu consigo te alugar, mas eu tenho os interessados, você tem que pagar um mês adiantado. É R$500, R$600, R$1.000. Tem que pagar um mês adiantado, senão não consigo segurar para você. A pessoa manda um Pix, nunca falou com a pessoa, não teve no local, não viu com quem está negociando. Tudo digital. Tudo digital ali do Facebook, fotos e tudo, do Facebook, puxou com o WhatsApp. Ou seja, o cidadão também tem que ter mais cautela, tem que estar atento a isso aí, porque hoje em dia os golpistas estão aí. E sem falar que há outros golpes mais elaborados, como o golpe do falso intermediário, que envolve toda uma engenharia bem complexa, envolve mais de uma pessoa. Esse golpe do falso intermediário envolve compra e venda de veículo, de gado. E às vezes é até difícil saber quem é autor, quem é vítima, porque é feito todo um engodo ali, uma maneira que fica difícil. Então, negocie presencialmente. Negocie com... Se você está comprando um veículo do Navio, não vá fazer o pagamento por nome de Jean. Não existe isso. Que esse golpe do falso intermediário é isso. Você compra de um e paga para outro. E tem alguém lá de fora no telefone orientando os dois. Tanto quem vende, tanto quem, em tese, compra. Mas vocês dois estão sendo vítimos. O vendedor e o comprador estão sendo vítimos. Só um que ganha, que é o golpista. Então, está comprando o Navio, não pague para o Jean. Pague para o Navio, né? E por aí vai, né? São várias... E a criatividade não para, ela cresce todo dia. E tem também a questão do boleto falso. Site do Detran, muito cuidado com o site do Detran. O golpe, além do boleto falso, existe hoje várias modalidades também de golpes pela internet, do falso site, do site ali que tem uma letrinha a mais, um pontinho a mais, você pensa que está no Mercado Livre, pensa que está na Amazon e não está. Está num site clone, né? Que vai ali te dar um golpe. E o golpe do boleto. Como é que eu evito o golpe do boleto? Se você comprou da loja X limitada e aparecer o beneficiário, um CPF, já está errado. Se você comprou de uma pessoa jurídica, você vai pagar o nome daquela pessoa jurídica com CNPJ, vai aparecer lá. Se apareceu um CPF, está errado. Se apareceu outro nome de outra empresa, também está errado. Se você comprou da empresa X limitada, você vai pagar, tem que estar escrito lá, beneficiário. É empresa X limitada. Não vai ser empresa Y. Né? Então, por aí vai. São assim, várias modalidades e o cidadão tem que estar atento, senão cai no golpe. Caminhando para encerrar, a participação do nosso repórter Alves Bueno, que também está com o Central Goiano de Notícias, uma intervenção também muito pertinente, abordando aqui a questão de aplicativos e também de plataformas digitais. Como identificar possíveis problemas nesse ambiente virtual, questiona aqui o Alves. E, por fim, ele coloca algo aqui que é importante, como o cidadão pode ajudar a Polícia Civil no combate a golpes de internet. Alves Bueno, muito oportuno também sua colocação, sua pergunta. As plataformas digitais, elas, primeiramente, as plataformas digitais ou aplicativos, primeiramente você tem que baixá-las na loja oficial do seu celular, seja o sistema Android ou o sistema iOS. Né? Sempre baixar na loja oficial. Não confiar naquele que você pesquisa diretamente, digamos, no site, no Google, né? Ou qualquer outro site de pesquisa. E a questão das demais plataformas, você olhar bem a questão do nome que você está pesquisando. Hoje é muito arriscado, por exemplo, quando você pesquisa uma empresa, mesmo as empresas grandes mesmo, as empresas famosas, grandes marketplaces mesmo, é muito arriscado quando você joga o nome de uma empresa muito conhecida, que vende pela internet, normalmente, você joga e aparece aquele lá, link, resultado patrocinado. Muito cuidado com aquilo. Os golpistas estão usando muito aquele chamado resultado patrocinado, o quê? Para inserir falso site das plataformas. E aí como é que ele muda, como é que ele faz isso? Às vezes é um pontinho a mais, ou ele retira um ponto, ele coloca um travessão, tira um travessão. Às vezes uma palavra que tenha uma letra I, tem duas letras I, e ele copia o outro site, você pensa que está no site verdadeiro. Então começa por aí esses cuidados.
E o segundo cuidado, quando entrar num site desses, se aparecer o cronômetro de urgência, pode desconfiar. Porque num grande site, numa grande loja, ele faz promoções. Hoje o dia X é um dia de promoção. Hoje é dia de frete grátis. Nesse mês temos promoção. Ok, mas aquele cronômetro, em 5 minutos encerra o produto. O produto vale R$100. Se você comprar em 5 minutos é 49. Pode desconfiar. Pode desconfiar. Grande chance de ser um golpe. E também, a parte dessa questão do cronômetro de urgência. E a questão também no cartão de crédito 200, no Pix é 30. É outra coisa, pode desconfiar que é golpe. E o site, reveja esse site que você está, ou essa plataforma, que alguma coisa está equivocada. E em terceiro momento, na hora do pagamento. Aí que está. Pagamento por Pix, sabe que é instantâneo. É instantâneo. Prefiro o quê? Usar pagamento com cartão de crédito. Principalmente cartão de crédito virtual ou eletrônico, aquele que você gera para uma única compra no seu aplicativo do seu banco. Ele vale apenas uma vez. Você usou ele ali, você vai comprar uma compra de R$190, você faz ali aquele cartão virtual para compra única de R$190. Você vai usá-lo ali, pelo menos, se você caiu num golpe, pelo menos não vai estar com o seu cartão verdadeiro, gerar todo aquele transtorno de cancelar cartão. E o que acontece, quando o golpista pega um cartão verdadeiro, em minutos, até você conseguir no banco, bloquear, ali compras estão sendo feitas. Então, se for comprar pela internet, use o cartão virtual ou cartão eletrônico de uso único. Muito importante isso. Se for pagar por boleto, é aquilo que eu já disse, confira o beneficiário do boleto. Confira sempre o beneficiário do boleto. Você está comprando de uma grande empresa. Essa grande empresa você não vai pagar para um CPF, você não vai pagar para um nome de outra empresa, vai pagar para aquela empresa que você está comprando. E claro, está no site, verifique os comentários do produto, verifique se a empresa divulga lá no site o CNPJ, o endereço da sede, né? E esses detalhes. Se possível, se é um site não tão conhecido, tem os sites de reclamação que você pode consultar se aquele site ele existe, se tem reclamações de consumidores ou não. Então, muito atento nessas compras aí de marketplaces, de plataformas digitais. E mais uma intervenção do Alves Bueno a respeito como ajudar os idosos para que eles não caiam em golpes, e quais os principais golpes envolvendo aí os idosos. E para encerrar, não esqueça de falar como o cidadão pode ajudar a Polícia Civil, doutor. Então, os idosos são um público-alvo dos golpistas, inclusive. Muitos golpes são direcionados aos idosos, porque o idoso, às vezes, ele não tem alguém ali que possa orientá-lo, alguém que possa auxiliá-lo a mexer com essas novidades da internet, com essa facilidade, com um clique na internet, no celular, está feito, né? Então, assim, o idoso ele é uma vítima preferencial dos golpistas, e o principal golpe que o idoso cai, os principais, podemos enumerar, o primeiro deles é o golpe do falso filho, que faz contato pelo WhatsApp com a foto do filho e um número de telefone desconhecido, dizendo: mãe, pai, mudei de número, agora esse é meu telefone. A próxima conversa é: eu preciso pagar um boleto de X, eu preciso de tal valor emprestado, o meu aplicativo está travado, não funciona, me arruma tanto dinheiro, precisa de dinheiro hoje. Infelizmente, o idoso, às vezes, num afã ali de ajudar o filho, a filha, né, não confere, não liga, não entra em contato com esse parente, não liga para outra pessoa: olha, meu filho está aqui pedindo um dinheiro, será que é ele mesmo? E também, o idoso, às vezes, vai fazer alguma compra pela internet. Seria bom pede orientação a um familiar, né, para ver se aquilo realmente está correto, se o nome do site está correto, né, se está fazendo o procedimento certo, porque na internet é tudo muito rápido, um clique de botão, né, e está feita ali a questão. E a gente pede sempre, né, para a população que, se infelizmente caiu em algum golpe, procure a delegacia, faça a ocorrência. Essa ocorrência de estelionatos virtual, principalmente, pode ser feita pela internet, né, basta digitar lá delegacia virtual, que vai entrar num link que é da Polícia Civil de Goiás, que vai fazer a ocorrência pela internet, inclusive pela própria internet. Isso aí pode ficar tranquilo que não tem problema. Então, no site de busca ou na internet, digite delegacia virtual. Basta colocar isso. Se quiser, pode pôr delegacia virtual GO, né, de Goiás, que também vai dar a mesma coisa. Importantíssimo comunicar isso à Polícia Civil, para que seja investigado e para que a gente mapeie também esse padrão de golpes. Tá? E tem acontecido uma coisa que é interessante, que a gente acha bom até falar:
pessoas estão fazendo ocorrências de tentativas de golpe, dizendo, olha, tentaram me aplicar tal golpe, mas eu fui alerta e não segui adiante. Isso é importante, pode fazer essa ocorrência também, porque na realidade teve um crime, tentativa de latrocínio, né? Mas é bom porque a Polícia Civil o quê? Mapeia essas modalidades criminosas e tem condições o quê? De direcionar a sua atuação para esses golpes que às vezes estão sendo os mais comuns, tá? Mas sempre, né, os golpes estão se renovando. Então é importante fazer a ocorrência, e o fato é o seguinte, às vezes fazer a ocorrência com relação a estelionato, a questão do dinheiro que foi, ó, isso aí é um problema. Porque o estelionatário, eles têm toda uma rede, porque o dinheiro entra e ele não fica naquela conta. Ali ele é disseminado para várias contas menores, é feito saques menores em várias cidades do país, às vezes, mas principalmente acontece isso nas grandes metrópoles, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, né? Então, assim, infelizmente, o dinheiro de volta, esse é um grande gargalo que é muito dificílimo. Lembrando que agora existe um sistema do Banco Central com o Pix, que se a pessoa reclamar em tempo hábil, o próprio banco do cidadão consegue rastrear esse dinheiro e talvez bloqueá-lo, mesmo que esteja já transferido para outras contas. Então, caiu num golpe, rapidamente, procure o seu banco, entre em contato com o seu banco, noticie, informe, se foi Pix, principalmente, né? Porque se foi cartão de crédito, basta fazer a contestação e depois aguardar. Mas, geralmente, 99% é Pix. Comunique rapidamente o seu banco, porque o banco tem a condição de rastrear e até mesmo bloquear esse valor, e em seguida registre a ocorrência. Às vezes a pessoa pensa, eu tenho que registrar primeiro para ir no banco. Não, vai no banco primeiro, que é melhor para você, porque chance de recuperar o dinheiro rápido. E em seguida o banco fica pendente, aguardando que você leve a ocorrência. Em seguida você, né, faz a ocorrência. Mas quem tiver condições, né, sempre, claro, faça a ocorrência comunicando isso aí. Está aí muito esclarecedora essa participação do Dr. Jean aqui, trazendo muitas informações e, acima de tudo, fazendo uma prestação de serviço, né? É o que a gente preza aqui na TV Sudeste, esse compromisso social que a gente tem de levar esse conteúdo para você. Dr. Jean, muito obrigado pela presença, pela participação. Microfone aberto para a sua consideração final e o que o senhor entender, achar que é importante ainda dividir, né, com a nossa audiência em termos de informação. Muito obrigado. Návio, né, a Polícia Civil que agradece, nós da 9ª Delegacia Regional estamos sempre à disposição, né, para levar informação para os telespectadores e sempre ressaltamos, né, gostamos de ressaltar que é importante que o cidadão faça a sua ocorrência, seja presencialmente, seja pela delegacia virtual, né, como nós falamos aqui por último na questão dos golpes virtuais, né, porque a Polícia Civil tendo a ocorrência, ela vai ter condições de mapear quais as principais ocorrências, os principais golpes e está desenvolvendo o seu trabalho. E também, né, quero parabenizar você e toda a sua emissora aqui pelo trabalho que você faz, né, e dizer que nós da Polícia Civil também estamos sempre à disposição e muito obrigado. Nós aqui agradecemos a disposição, a disponibilidade do Dr. Jean. A gente sabe o quanto ele é atarefado nessa responsabilidade de estar aí, né, à frente de não só de Catalão, mas de mais 15 cidades. A gente imagina, só de falar eu já fiquei assim um pouco cansado aqui de tanto trabalho que eu imagino que o doutor tem. E acima de tudo a responsabilidade, né, porque é um trabalho que exige muito no caso do profissional, e a gente sabe, né, o quanto o Dr. Jean é sério no que ele faz, e a gente fica feliz em ter uma pessoa como ele à frente, né, de uma regional como essa, porque a gente vê o que está sendo entregue, o que está sendo feito, e isso quem ganha é a comunidade, que, como ele colocou, pode e deve ajudar, né? Ligando, tem os números, os telefones, cada cidade tem as suas delegacias, né? Eu nem não falei, estive com a doutora Ivne recente, nessa questão do feminicídio também, tem todo esse olhar, a gente teria que voltar outras vezes, mas em relação a esse contato, as pessoas devem se... Realmente é interessante, nós já estamos partindo para o final, mas não falamos porque, né, foram assuntos muito importantes, relevantes, mas um assunto que a Polícia Civil também, uma questão que a Polícia Civil atua bastante, tem total combate, é a violência doméstica. Isso. A violência doméstica contra a mulher, seja a violência doméstica, né, provavelmente dita, seja a violência sexual. A Polícia Civil também é uma das suas prioridades, sem dúvida nenhuma, né, o combate a qualquer tipo de violência contra a mulher. Né, a gente tem a delegacia em Catalão, tem a delegacia da mulher muito atuante, né, está sempre desenvolvendo ações, operações e concluindo os inquéritos, né, para o judiciário.
E, inclusive, a delegada ela é muito presente no meio com ações sociais, com palestras, já tem ido a várias empresas, escolas, comunidades. É só fazer o convite, está sempre presente, levando aí orientações para as mulheres, né? Que as mulheres não sejam, né, eternas vítimas de qualquer tipo de violência. E para as mulheres é o 180, né? As mulheres têm o 180, de 180, que é um número do Ministério da Justiça, né, do Ministério das Mulheres. E em Goiás, a Polícia Civil tem o número 197. Qualquer tipo de denúncia pode ser feita no 197, qualquer tipo, tráfico de drogas, objeto furtado, escondido, alguém receptou algum objeto e sabe onde está guardado um produto de crime, pode 197, violência doméstica, qualquer tipo de denúncia, ela é anônima, pode ser feita através do 197. É uma central da Polícia Civil, fica em Goiânia, ela é recebida e no mesmo dia ela nos é encaminhada. Inclusive, ontem mesmo eu recebi uma que foi feita ontem, poucos minutos, o pessoal já me passou ela pelo WhatsApp, uma situação um pouco mais relevante, já dizendo, recebemos aqui agora e eu já encaminhei para a unidade responsável para investigar. Então, assim, 197 da Polícia Civil de Goiás também está disponível 24 horas. Está aí, portanto, esse é um dado importante, esse telefone 180 para denúncias, né, para as informações a serem passadas em relação à questão dos crimes contra a mulher, e 197, então, da Polícia Civil. Qualquer suspeita, faça, então, aí a sua denúncia. Muito obrigado, então, mais uma vez, doutor Jean, que nos honrou com sua presença aqui, trazendo muitas informações relevantes para você. Também o nosso muito obrigado. Continue acompanhando a nossa programação. TV Sudeste é o conteúdo que faz a diferença.